Meu nome é Melissa, tenho 34 anos, e no mês passado, me tornei milionária da noite para o dia com um bilhete de loteria que comprei por impulso. Quando me recusei a dar metade do prêmio para minha irmã Barbie, a filha preferida dos meus pais, tudo desmoronou. Nada me preparou para o momento em que entrei no meu apartamento e encontrei minha mãe queimando meu cheque da loteria, enquanto meu pai declarou friamente: "Se você não vai compartilhar, então não vai receber um centavo." Mas os rostos cheios de orgulho deles se transformaram em puro choque quando eu comecei a rir. Antes de te contar por quê, comenta de onde você está assistindo. Clica em inscrever-se e se acomoda aí, porque esse drama familiar tem uma reviravolta que ninguém imaginava. Crescer em uma casa de classe média, nos subúrbios de Ohio, não foi exatamente como aquelas séries de TV com famílias perfeitas. Desde o momento em que minha irmã Barbie nasceu, quando eu tinha 6 anos, ficou dolorosamente claro quem era a filha favorita. Enquanto a maioria dos pais tenta esconder suas preferências, os meus nem se davam ao trabalho. Quando Barbie quis fazer aulas de dança, eles arranjaram o dinheiro. Quando eu precisei de uma calculadora científica para aulas avançadas de matemática, tive que fazer turnos extras no mercado local. As artes da Barbie eram exibidas orgulhosamente pela casa toda. Minhas conquistas acadêmicas eram recebidas com um aceno de cabeça. Legal, Melissa. Mas você viu o que a Barbie fez hoje? Não me entenda mal. Meus pais não eram monstros. Eles cuidavam do básico e, às vezes, demonstravam interesse genuíno pela minha vida. Mas o desequilíbrio era constante e impossível de ignorar. Com o tempo, o padrão só se intensificou. Barbie largou a faculdade para se encontrar, e meus pais a apoiaram financeiramente durante 3 cursos diferentes e 5 tentativas de carreira. Enquanto isso, eu trabalhava, mantinha uma bolsa de estudos e ainda assim me formei com uma dívida estudantil considerável. Quando cheguei aos 30, tinha construído uma vida decente para mim mesma. Eu era coordenadora de marketing em uma empresa de saúde, morava em um apartamento modesto de 1 quarto e tinha alguma economia que me permitia, de vez em quando, jantar fora ou fazer uma viagem de fim de semana. Eu não era rica, longe disso, e os empréstimos estudantis ainda levavam boa parte do meu orçamento mensal, mas eu tinha orgulho da minha independência. Naquela terça-feira, tudo começou como um dia comum. Parei para abastecer o carro a caminho de casa, e enquanto pagava, comprei um bilhete de loteria por impulso. Eu quase nunca jogava, talvez 2 ou 3 vezes por ano, quando o prêmio chamava a atenção. Mas algo naquele dia me levou a comprar. Vai que, né? Comentei com o caixa rindo. O raio tem que cair em alguém. Ele respondeu, me entregando o bilhete com um sorriso. Guardei o bilhete na carteira e não pensei mais nisso. Naquela noite, esquentei um resto de macarrão e fiquei rolando as redes sociais enquanto assistia TV meio distraída. Quando começou o sorteio da loteria, me lembrei do bilhete. Peguei-o sem esperar nada. Talvez, se tivesse sorte, acertasse um número. Mas o primeiro número bateu. Depois, o segundo. Quando o terceiro também coincidiu, eu me sentei ereta, o coração acelerado. O 4º número coincidiu. O 5º também. Quando o último número apareceu, e era exatamente o mesmo do meu bilhete, eu simplesmente parei de respirar. Conferi e reconferi os números, convencida de que estava lendo errado. Mas não. Estavam todos ali. Os 6 números. Segundo o apresentador, o prêmio era de $2.500.000. Fiquei em choque por uns 30 minutos, alternando o olhar entre o bilhete e a TV. Eventualmente, tirei uma foto do bilhete, coloquei dentro de um saco plástico tipo Ziploc e escondi dentro do meu exemplar de Orgulho e Preconceito, na estante, o lugar mais seguro que consegui pensar naquele momento. Com as mãos tremendo, liguei para minha melhor amiga, Viviane. Você precisa vir aqui agora. Não tô brincando e nem exagerando, consegui dizer. Ela chegou 20 minutos depois, visivelmente preocupada. O que foi? Tá tudo bem? Sem falar nada, mostrei o bilhete e os números anotados do sorteio. Meu Deus! Ela sussurrou, arregalando os olhos. Melissa, é real? Eu tô alucinando? Pode conferir os números de novo?
Ela pegou o celular e buscou os números sorteados. Comparou com o meu bilhete. É real. Ai, meu Deus. É real. Você acabou de ganhar $2.500.000. Aquela noite passou num borrão de incredulidade, euforia e medo. Viviane dormiu lá em casa e conversamos até o amanhecer sobre as possibilidades, sobre o que aquilo podia significar para minha vida. Pela primeira vez, eu poderia quitar completamente minha dívida estudantil. Poderia comprar uma casa de verdade com quintal, investir, viajar, doar para causas importantes. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e entrei em contato com a Comissão Estadual da Loteria. Eles confirmaram que eu precisava ir à sede deles para verificar o bilhete e iniciar o processo de recebimento. Viviane me levou até lá porque eu estava nervosa demais para dirigir. No escritório da loteria, os funcionários verificaram meu bilhete e minha identidade, explicaram as opções, pagamento único, com desconto de impostos mais imediato ou parcelado ao longo de anos, e marcaram uma sessão de fotos com aquele famoso cheque gigante, mesmo explicando que o valor real seria processado eletronicamente e levaria cerca de 2 semanas para cair na conta. Enquanto eu posava com o cheque simbólico, a realidade finalmente começou a se instalar. Minha vida tinha mudado para sempre. Mas eu ainda não fazia ideia de como isso colocaria à prova meus relacionamentos e revelaria verdades sobre minha família, que, no fundo, eu sempre suspeitei, mas nunca quis encarar. Com a verificação inicial concluída e as fotos cerimoniais tiradas, voltei para casa com uma pasta cheia de documentos, uma cópia do cheque simbólico e a cabeça girando de tanta possibilidade. A equipe da loteria havia me aconselhado firmemente a manter o prêmio em segredo até que o dinheiro estivesse em conta e as medidas de segurança e planejamento financeiro estivessem estabelecidas. Segundo eles, vencedores costumam ser bombardeados por parentes distantes, oportunidades de investimento e causas urgentes. Pense bem antes de contar a alguém e avalie quem merece saber e quando, disse a representante da loteria. E ela estava certa. Mas mesmo assim, eu sentia uma estranha obrigação de contar à minha família. Apesar da nossa relação complicada, eles ainda eram meus pais. E apesar de toda a preferência, Barbie ainda era minha irmã. Uma parte de mim, uma parte da qual não me orgulho, também queria que eles vissem que eu havia vencido, mesmo sem apoio. Talvez agora eles finalmente me enxergassem. Depois de alguns dias pensando, decidi que contaria a notícia durante o tradicional jantar de domingo na casa dos meus pais. Uma tradição que eu mantinha mais por obrigação do que por prazer. Cheguei mais cedo, como de costume, e ajudei minha mãe a preparar o jantar, enquanto ensaiava mentalmente como dar a notícia. Você tá diferente hoje, minha mãe comentou, me observando enquanto cortava legumes. Aconteceu algo no trabalho? Pode-se dizer que sim, respondi, sem conseguir segurar um pequeno sorriso. Mas vamos esperar todo mundo chegar. Meu pai apareceu na cozinha pouco depois, perguntando se eu ainda estava com problemas no encanamento do apartamento. Algo que, em breve, deixaria de ser da minha preocupação. Quando finalmente sentamos à mesa, respirei fundo. Estava na hora. Tenho uma notícia. Comecei sentindo o coração disparar. Algo incrível aconteceu na semana passada. Eu ganhei na loteria. Meus pais me encararam em silêncio por alguns segundos. Na loteria? Meu pai repetiu com uma expressão de dúvida. Tipo, $20? Não, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Na loteria estadual. Acertei os 6 números. Foram $2.500.000. O silêncio que se seguiu foi profundo. E então, meus pais explodiram em exclamações de choque e parabéns. Minha mãe chegou a se levantar para me abraçar. Algo raríssimo na nossa família. Meu Deus, Melissa, isso é inacreditável, ela disse empolgada. Espera até a Barbie saber disso. E aí estava. Nem 60 segundos de comemoração antes do nome da minha irmã ser mencionado. Como se fosse combinado, a porta da frente se abriu e Barbie entrou, com seu habitual atraso dramático.
Desculpa o atraso. O trânsito estava um caos. O que eu perdi? Minha mãe praticamente tropeçou em si mesma de tanto entusiasmo para contar. Melissa ganhou na loteria $2.500.000. A expressão da Barbie passou rapidamente de surpresa para empolgação, e então para algo mais. Calculista. Ela me abraçou com um entusiasmo incomum. Uau, Mel, isso é incrível. A gente vai se divertir muito com esse dinheiro. O "a gente" me causou um nó no estômago. Antes que eu pudesse responder, meu pai emendou. Na verdade, é o timing perfeito. Barbie, conta para sua irmã sobre a sua situação. Barbie, pelo menos, pareceu um pouco constrangida. Não é grande coisa. Só estou com algumas dificuldades financeiras no negócio. O negócio era a mais nova empreitada da minha irmã. Uma boutique online de roupas boas super caras, aberta há 6 meses depois que ela largou um emprego em marketing. Eu já sabia pelos meus pais que o projeto não ia bem. Não é só uma dificuldadezinha, meu pai interrompeu. A dívida do cartão de crédito já passa de $30.000, sem contar o empréstimo para comprar o estoque. Pai, por favor, Barbie cortou, visivelmente irritada, e depois se virou para mim com um sorriso ensaiado. Mas isso não é o foco agora, né? A notícia é sua. Só... Se você estiver pensando em ajudar a família, claro que eu não recusaria. Fiquei ali, com o garfo no ar, digerindo o que acabava de acontecer. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia, sobre meus planos, meus sonhos. Apenas uma mudança imediata para como o meu prêmio podia resolver os problemas da Barbie. Eu nem recebi o dinheiro ainda, disse com cautela. Tem todo um processo. Preciso conversar com consultores financeiros antes de decidir o que fazer. Mas é óbvio. Minha mãe interrompeu. Família ajuda a família. E com tanto dinheiro, você pode facilmente quitar as dívidas da Barbie e dar uma chance real para o negócio dela. O nó no meu estômago apertou. Eu ainda não tomei nenhuma decisão, respondi, tentando manter a calma. Isso tudo acabou de acontecer. Ainda estou processando. Processar o quê? Meu pai rebateu, já com um tom mais duro. Sua irmã precisa de ajuda. E agora você pode ajudar. É isso que a família faz. E minhas dívidas estudantis? Retruquei. Ou o fato de que venho vivendo de salário em salário tentando ter um mínimo de estabilidade? Eu não tenho o direito de cuidar das minhas próprias necessidades primeiro? Não seja egoísta, Melissa, disse minha mãe, com aquele tom de decepção que eu conhecia tão bem. Sua irmã tem um negócio real, com potencial real. Essa pode ser a grande chance dela. E a minha grande chance? Perguntei, sentindo anos de ressentimento borbulhando. Uma coisa incrível finalmente acontece comigo, e imediatamente tudo vira sobre a Barbie. Barbie fez uma cara ofendida. Não acredito que você está sendo assim. Se fosse eu quem tivesse ganhado, teria compartilhado com você sem pensar 2 vezes. A hipocrisia quase me fez rir. Quando Barbie recebeu uma herança de $10.000 da nossa avó 3 anos antes, ela gastou tudo em uma viagem de luxo para Bali, sem sequer oferecer pagar um jantar para a família. O resto do jantar foi uma espiral de manipulações e exigências veladas. Meus pais se revezavam entre culpa e cobrança direta. Quando fui embora, a alegria da minha vitória estava completamente obscurecida. Em vez de celebrar com minha família, eu dirigi até em casa lutando contra as lágrimas de frustração e decepção. Em casa, enchi uma taça de vinho e liguei para Viviane. Foi tão ruim assim? Ela perguntou depois que contei tudo. Eles nem esperaram 5 minutos antes de transformar tudo em um plano de resgate para a Barbie. Ninguém perguntou como eu me sentia, o que eu queria fazer com o dinheiro. Nada. Eu não tô surpresa, ela respondeu com suavidade. Mas sinto muito por isso. E agora? O que você vai fazer? Respirei fundo. Exatamente o que eu planejava fazer antes do jantar. Quitar minhas dívidas, proteger meu futuro e tomar decisões inteligentes. E, pelo visto, estabelecer limites muito firmes com minha família.
Eu só não fazia ideia de como esses limites seriam colocados à prova nos dias seguintes. Na manhã seguinte ao desastre do jantar em família, meu telefone começou a tocar às 7h30 da manhã. Era minha mãe. Estive pensando na nossa conversa de ontem. Ela disse direto ao ponto. Acho que você estava só sobrecarregada, o que é compreensível. Mas agora que teve tempo para refletir, com certeza consegue ver como é importante ajudar sua irmã. Fechei os olhos e apertei a ponte do nariz. Já sentia a dor de cabeça se formando. Mãe, ainda são 7h30. Estou me arrumando para o trabalho. Podemos falar disso depois? Falar o quê, Melissa? Isso é o que a família faz. Seu pai e eu sempre ensinamos vocês a se apoiarem mutuamente. A ironia dessa frase quase me fez engasgar. Preciso ir. Falamos depois. Antes que ela respondesse, desliguei e silenciei o celular. Eu precisava de espaço para pensar, sem ser bombardeada o tempo todo. No trabalho, chamei meu supervisor e mencionei que talvez precisasse tirar uns dias nas próximas semanas por conta de um assunto pessoal. Ainda não estava pronta para revelar sobre a loteria, especialmente porque o dinheiro ainda não tinha caído. Durante o almoço, vi que tinha 3 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai e uma mensagem da Barbie. Oi, mana. Entendo que você precisa de um tempo para processar tudo, sem pressa. Mas quando puder, tenho umas planilhas prontas com os valores certinhos para quitar minhas dívidas e investir no negócio. Te amo. Fechei a mensagem sem responder. Naquela tarde, entrei em contato com uma consultora financeira recomendada pela comissão da loteria, uma especialista em situações de ganho repentino de riqueza. Agendamos uma reunião para o dia seguinte. Naquela noite, as ligações continuaram. O recado do meu pai foi o mais direto. Melissa, sua mãe está muito magoada com o seu comportamento. Criamos você melhor que isso. Ligue de volta imediatamente para conversarmos sobre como você vai ajudar sua irmã. Não retornei. Em vez disso, passei a noite lendo artigos sobre planejamento financeiro para ganhadores de loteria, anotando dúvidas para levar à reunião. Na manhã seguinte, conheci a Dra. Thornton, minha consultora financeira. Ela me explicou que, após impostos, o valor do pagamento único cairia para algo em torno de $1.400.000. Ainda assim, uma quantia que mudaria minha vida. Nossa prioridade deve ser montar uma reserva de emergência e quitar dívidas com juros altos. Ela disse. Depois, podemos montar um plano de investimentos diversificado para segurança e crescimento a longo prazo. Quando mencionei a pressão da minha família, ela franziu a testa. Infelizmente, isso é muito comum com ganhadores. Sempre recomendo que estabeleçam limites claros desde o início. E se forem fazer doações, que tudo seja formalizado para evitar futuras expectativas ou cobranças. Saí do escritório dela com um plano financeiro preliminar e uma decisão firme de proteger minha estabilidade recém-conquistada. Mas minha família não estava disposta a aceitar isso tão facilmente. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem em grupo enviada pela minha mãe, incluindo meu pai e Barbie. Vamos nos reunir amanhã às 19 horas para discutir o plano financeiro da família, agora que Melissa recebeu essa bênção. Melissa, por favor, traga a papelada que tiver até agora para entendermos o cronograma. Fiquei olhando para a mensagem com total incredulidade. Eles agendaram uma reunião de planejamento financeiro da família, com base no meu dinheiro, sem nem me consultar. Respondi de forma curta e direta. Não vou comparecer. Minhas decisões financeiras são pessoais. A resposta veio rápido. Meu pai me ligou. Como não atendi, deixou outro recado. O seu comportamento é completamente inaceitável. Depois de tudo que fizemos por você, essa é a forma como nos retribui? Virando as costas para sua irmã quando ela mais precisa? Estou profundamente decepcionado. O bombardeio seguiu no dia seguinte. Barbie tentou outra abordagem, mandando uma longa mensagem emocional. O negócio é o meu sonho, Mel. Com só uma pequena parte do seu prêmio, eu poderia fazê-lo funcionar. Um dia, eu poderia até te pagar de volta. Enquanto isso, finalizei com a comissão da loteria a escolha do pagamento único. Participei da cerimônia oficial com o cheque gigante e as câmeras registraram meu sorriso tenso.
Mais tarde, passei no correio e depositei o cheque simbólico e cópias de todos os documentos em uma caixa postal que aluguei só para isso. Os originais estavam guardados em um cofre no banco. Estava tomando todos os cuidados. Mas ao chegar em casa naquela noite, lá estavam meus pais e Barbie, sentados dentro do carro, em frente ao meu prédio. Meu estômago afundou. Estacionei e me aproximei com relutância. Precisamos conversar, meu pai disse com firmeza. Já que você não quis vir até nós, viemos até você. Olhei ao redor, desconfortável com a ideia de fazer uma cena no estacionamento. Tudo bem, mas não tenho nada novo a dizer. Entramos no meu pequeno apartamento. O clima era tenso. Minha mãe começou a analisar o ambiente com um olhar claramente julgador. Meu pai se posicionou no centro da sala, como se fosse um juiz. Barbie sentou na ponta do sofá, desconfortável, mas determinada. Isso já foi longe demais, começou meu pai. Você já teve tempo para digerir essa bênção. Agora é hora de discutir como isso vai beneficiar a família. Mais especificamente, completou minha mãe, quanto você vai dar a Barbie para quitar as dívidas e investir corretamente no negócio? Respirei fundo. Pensei muito sobre isso e decidi que preciso garantir o meu futuro primeiro. Tenho dívidas estudantis para quitar, uma aposentadoria para planejar. Dívidas estudantis? Meu pai interrompeu com escárnio. Você vai ser milionária. Quem liga para isso? Eu ligo, respondi com firmeza. Lutei durante anos para manter esses pagamentos em dia, e o valor depois dos impostos nem é tanto quanto vocês acham. Mas é mais do que o suficiente para ajudar sua irmã, insistiu minha mãe. Barbie se inclinou na minha direção. Mel, eu só preciso de uns $80.000 para quitar tudo e montar um orçamento decente de marketing. Isso não é nada comparado ao que você recebeu. $80.000 não é nada, rebati. E quando esse dinheiro acabar? Você vai precisar de mais dentro de 6 meses? Isso não vai acontecer, ela respondeu desviando o olhar. Dessa vez é diferente. Só preciso de uma chance de verdade. Como quando tentou ser designer gráfica, ou decoradora de interiores, ou instrutora de yoga. Deixei escapar com amargura. Cada vez mamãe e papai te bancaram, e toda vez você desistiu assim que ficou difícil. Chega, meu pai disse, elevando o tom. Sua irmã está tentando construir algo. Tudo o que ela precisa é de capital. E você tem isso de sobra. É uma responsabilidade familiar, Melissa. E onde estava essa responsabilidade familiar quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade? Questionei, com a voz trêmula. Onde ela estava quando precisei de ajuda para dar entrada num carro e conseguir ir trabalhar? Vocês sempre tiveram 2 pesos e 2 medidas entre mim e a Barbie. Minha mãe tentou negar. Isso não é verdade. É sim, e todos nós sabemos disso, respondi. Pela primeira vez na vida, algo bom me aconteceu, e vocês querem transformar isso em mais um favor para Barbie. A discussão durou mais de 1 hora. Meus pais alternaram entre culpa, raiva e tentativas de barganha. E se fosse 40 mil, então? Sugeriu meu pai. Barbie oscilava entre se fazer de vítima e me acusar sutilmente de ser fria. Exausta, finalmente me levantei. Já tomei minha decisão. Não vou ser coagida, manipulada nem pressionada a mudar de ideia. O rosto do meu pai endureceu. E, se essa é a sua atitude, então não espere continuar fazendo parte desta família. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas continuei firme. Se a aceitação de vocês depende de eu abrir mão da minha segurança financeira, então talvez seja melhor assim. Depois que eles foram embora, me joguei no sofá, emocionalmente exausta, mas estranhamente aliviada. Pela primeira vez em décadas, eu havia me imposto diante da minha família. Mas eu sabia que aquilo não era o fim, nem de longe. Peguei o celular e liguei para a Viviane. Posso ficar na sua casa por uns dias? Perguntei ainda abalada. Preciso de espaço. E sinceramente não confio que eles não vão aparecer de novo. Claro que sim, ela respondeu sem hesitar.
Faz a mala e vem. O vinho já está te esperando. Arrumei roupas para alguns dias e fui para o apartamento da Viviane. Passei 3 dias relativamente tranquilos lá. Ia trabalhar normalmente, mas voltava para a casa dela à noite. Durante esse tempo, minha família manteve a ofensiva. Chamadas, mensagens, tentativas de reaproximação, mas eu respondia pouco, geralmente com alguma variação de minha decisão está tomada. No 4º dia, percebi que precisava buscar uns documentos de trabalho que tinha deixado no meu apartamento. Viviane se ofereceu para ir comigo, mas ela tinha uma reunião importante e eu não queria incomodar. Vou só pegar as pastas e sair. Não demoro nem 10 minutos. Prometi. Escolhi o horário do almoço, esperando que meus pais estivessem no trabalho, ou no mínimo ocupados. Mas quando abri a porta do meu apartamento, percebi na hora que algo estava errado. Havia vozes na sala. Congelei. O coração acelerou. Reconheci as vozes. Meus pais. Por um momento pensei em recuar e ligar para a polícia. Mas a raiva foi maior que o medo. Entrei na sala, determinada. O que vocês estão fazendo no meu apartamento? Minha mãe e meu pai estavam parados em frente à minha mesa de centro. Entre eles, havia uma pequena lata de lixo de metal, aquela que ficava na minha cozinha. E dentro dela, chamas, papel queimando. Meu coração despencou. Reconheci na hora o que eles estavam fazendo. É o cheque, murmurei, correndo até lá. Mas era tarde. O papel já estava virando cinzas. Meu pai me olhou com frieza. Se você não vai compartilhar, então não vai receber um centavo. Minha mãe deu um passo para trás, com uma expressão de satisfação sombria. Agora podemos conversar sobre um acordo justo. Você vai precisar solicitar o prêmio de novo. Fiquei ali, paralisada, tentando entender se aquilo era mesmo real. Como vocês entraram aqui? Consegui perguntar, com a voz surpreendentemente calma. Você nos deu uma cópia da chave no ano passado, quando teve aquela gripe? Respondeu meu pai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você nunca pediu de volta. A violação da minha privacidade. A frieza calculada da ação. Era muita coisa para processar. Mas, curiosamente, ao invés de chorar, eu comecei a rir. Primeiro, uma risada contida. Depois, gargalhadas. Gargalhadas reais. Eles se entreolharam, confusos. Qual é a graça? Perguntou minha mãe, irritada. Você acha que isso é uma piada? Lutei para recuperar o fôlego e limpei as lágrimas dos olhos. Na verdade, sim, isso é hilário. Você tá maluca, disse meu pai vacilando. Não, pela primeira vez estou com total clareza. Respondi ainda sorrindo. E vocês realmente acham que isso era o cheque verdadeiro da loteria? Os dois ficaram confusos. Minha mãe olhou para as cinzas no lixo. Como assim? A gente viu as fotos da loteria. Você com o cheque na mão. Aquele cheque gigante é só um adereço de cerimônia, expliquei com calma. Nenhuma comissão de loteria entrega cheques reais assim. O pagamento é feito por transferência eletrônica. Os rostos deles mudaram de cor. Peguei meu celular, abri o e-mail da comissão da loteria e mostrei na tela a confirmação de que o depósito estava sendo processado diretamente em uma conta exclusiva. O que vocês queimaram era só uma lembrança, um souvenir sem valor monetário. O silêncio foi absoluto. Minha mãe ficou estática. Meu pai, que sempre fazia pose de autoridade, apenas balançava a cabeça, atônito. Você tá mentindo, ele disse, a voz agora hesitante. Em resposta, ampliei a tela do e-mail, exibindo todos os detalhes da transferência. Nome do banco, conta registrada, data prevista de crédito. Não existe cheque físico, nunca existiu. Vocês cometeram um crime, à toa. O silêncio que seguiu a revelação foi desconfortável. Meus pais continuavam paralisados, digerindo a verdade. Eles haviam invadido meu apartamento e destruído um papel que não valia nada. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio. A voz dela agora era mansa, quase suplicante. Melissa, nós só queríamos te fazer ver razão. Rompendo a minha fechadura,
E destruindo o que achavam ser minha segurança financeira? Completei. Entendi perfeitamente. Você tá exagerando, rebateu meu pai, tentando retomar o tom firme. Somos seus pais. Só estávamos tentando te ajudar a cair na real. Cometendo invasão de domicílio e destruição de propriedade? Balancei a cabeça incrédula. Vocês têm ideia do quão insano isso soa? Foi quando a porta do apartamento se abriu. Barbie entrou carregando uma sacola com comida. Parou imediatamente ao me ver. Ah, você tá aqui, disse nervosa, olhando de mim para os nossos pais. Eu só trouxe almoço para eles, pra gente conversar com calma. Enquanto eles invadiam meu apartamento e tentavam destruir o que achavam que era meu cheque da loteria? Perguntei, com os olhos fixos nela. Ela arregalou os olhos. Eu não sabia que eles iam fazer isso, juro. Só disseram que iam esperar você chegar. Se ela estava falando a verdade ou não, já não importava. O simples fato de achar normal entrar no meu apartamento sem permissão dizia tudo. Respirei fundo. Todos vocês precisam sair agora. Minha voz estava calma, mas com uma firmeza que ninguém ali ousou desafiar. Melissa, por favor, começou minha mãe com a voz embargada. A gente errou. A gente só estava tão preocupado com a família se desfazendo por causa de dinheiro. Vocês estavam preocupados em perder o acesso ao dinheiro que acham que têm direito. Interrompi. E isso é bem diferente. Depois de tudo o que fizemos por você, começou meu pai. E é justamente isso o problema. Interrompi de novo. Vocês se convenceram de que fizeram tanto por mim, quando na verdade eu me virei sozinha desde a adolescência. Vocês não têm direito ao meu dinheiro. E hoje deixaram muito claro quem vocês realmente são. Fui até a porta, abri e indiquei com o braço. Podem sair, agora, ou chamo a polícia e registro o boletim de ocorrência por invasão. Sem dizer mais nada, eles pegaram suas coisas em silêncio e foram saindo, um por um. Quando Barbie passou por mim, se virou. Isso não é justo. Você está sendo cruel. Não, Barbie, respondi firme. Cruel é esperar que alguém abra mão da própria segurança financeira para bancar os seus fracassos sucessivos. Cruel é ter pais que arrombam a porta da sua casa para tentar te forçar a dividir algo que você conquistou sozinha. Você sempre foi a favorita, sempre teve tudo, e usou isso o quanto quis, mas isso acaba hoje. Assim que a porta se fechou, liguei para Viviane e contei o que tinha acontecido. Eles fizeram o quê? Isso é insano. Você tá bem? Surpreendentemente, sim, respondi, olhando em volta do meu apartamento. Na verdade, acho que isso precisava acontecer. Agora não resta mais nenhuma ilusão. Eu finalmente enxergo quem eles são. E, de certa forma, isso é libertador. Naquela noite, recebi uma enxurrada de mensagens de tios, primos e parentes distantes. Todos expressavam preocupação com o rompimento familiar e sugeriam que eu repensasse minha postura. Ficou claro. Meus pais já estavam espalhando a versão deles dos fatos. Não me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, finalizei minha mudança. Já tinha pedido o desligamento do meu antigo apartamento e encontrado um novo. Um aluguel de curto prazo, em um prédio seguro do outro lado da cidade. Ninguém da minha família sabia o endereço. E eu pretendia manter assim. Enquanto fechava a última caixa de mudança, senti um peso saindo dos ombros. O dinheiro ainda nem tinha sido depositado, mas eu já estava experimentando uma nova forma de riqueza. Liberdade, clareza e paz. No dia seguinte, tirei um dia de folga no trabalho para resolver assuntos importantes. Primeiro, me encontrei com uma advogada, recomendada pela minha consultora financeira. O nome dela era a Doutora Paloma. Invasão de domicílio é crime, ela explicou. E mesmo que o que eles destruíram fosse apenas um souvenir, isso ainda configura destruição de propriedade. Não sei se quero prestar queixa, confessei. Apesar de tudo, ainda são meus pais. Eu só quero que eles me deixem em paz. Nesse caso,
ela sugeriu. Podemos considerar uma medida protetiva, um pedido formal para que eles não se aproximem ou entrem em contato. E recomendo fortemente que documente tudo: mensagens, chamadas, incidentes, qualquer escalada futura. Depois, fui até o banco onde abri a conta específica para os ganhos da loteria. Conversei com o gerente que me tranquilizou. Adotamos todos os protocolos de segurança. Sua conta exige presença física, múltiplos documentos e autenticação pessoal para qualquer movimentação. Já atendemos outros ganhadores de loteria. Pode ficar tranquila. Como medida final, entrei em contato com a comissão da loteria. Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que gostaríamos, disse a atendente com empatia. Mas fique tranquila. Não compartilharemos nenhuma informação sobre você com ninguém, independente da relação alegada. Com essas proteções em vigor, voltei para meu novo apartamento e finalizei a organização da mudança. Enquanto escolhia o que guardar e o que doar, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Melissa? É a tia Helen. A irmã da minha mãe sempre fora neutra nos conflitos familiares. Nem apoiava abertamente o favoritismo, nem o combatia. Oi, tia Helen, respondi em tom contido. Acho que já sabe o que aconteceu. Soube da versão da sua mãe, ela confirmou. Mas conheço minha irmã desde que nascemos. Sei quando tem coisa escondida. O que aconteceu de verdade? O tom dela era sincero, sem julgamentos. Então contei tudo. A vitória na loteria, a pressão, a invasão, a tentativa de queimar o cheque. Ela ficou muda por um momento. Eles realmente entraram no seu apartamento e queimaram o que achavam que era o cheque? Ela perguntou horrorizada. Sim, confirmei. E achavam mesmo que isso me forçaria a dividir o prêmio. Meu Deus, ela murmurou. Sabia que sua mãe podia ser dramática, mas isso é criminoso. O mais irônico, comentei quase rindo, é que não existia cheque real. Era só um item de foto promocional. Helen soltou uma risadinha desacreditada. Então eles cometeram um crime, por absolutamente nada. Exatamente, respondi, sorrindo pela primeira vez em dias. E foi patético. Olha, Melissa, sinto muito que isso tenha acontecido. Você merecia aproveitar sua sorte sem esse peso. Obrigada, tia. Significa muito ouvir isso. Sua mãe tá ligando pra todo mundo da família tentando juntar apoio, mas... Depois do que você me contou, acho que a maioria está horrorizada com o que eles fizeram. Depois de desligar, senti um pequeno alívio. Saber que alguém da família me entendia e não estava comprando a narrativa dos meus pais me deu uma gota de paz em meio ao furacão. No dia seguinte, enquanto os profissionais da mudança carregavam minhas caixas para o novo apartamento, meu celular tocou repetidamente. Meus pais. Depois da quinta chamada em menos de 10 minutos, finalmente atendi. O que vocês querem? Perguntei exausta. A voz do meu pai do outro lado da linha estava menos autoritária do que de costume. Precisamos conversar. Sua mãe e eu estivemos pensando e... talvez tenhamos exagerado. Exagerado? Repeti incrédula. Vocês invadiram meu apartamento e tentaram destruir o que pensavam ser minha segurança financeira. Isso não é exagero, é crime. Minha mãe entrou na chamada, em viva voz. Estávamos de cabeça quente. Você é nossa filha, Melissa. Não podemos deixar que isso nos separe. Isso não foi um mal-entendido, rebati. Mal-entendido é confundir o horário do jantar. O que vocês fizeram foi calculado, intencional e cruel. O importante, meu pai interrompeu, é que queremos pedir desculpas, começar de novo. Família é mais importante que dinheiro. Concordo plenamente, respondi. Por isso mesmo fiquei tão chocada que vocês estivessem dispostos a destruir nossa relação, por dinheiro que nem é de vocês. Houve um silêncio desconfortável. Então minha mãe disse: a Barbie está muito magoada. Ela acha que você está punindo ela por algo que não foi culpa dela. Suspirei.
observando os últimos móveis saindo do caminhão. Não estou punindo ninguém. Só estou me protegendo de pessoas que deixaram claro que não têm meus interesses em mente. E agora? Meu pai perguntou. Vai simplesmente cortar contato com a gente? Por enquanto, sim, disse com firmeza. Preciso de tempo e de espaço. Encaminhei minha correspondência para o novo endereço. Por favor, não tentem me procurar. Se e quando eu estiver pronta, eu entro em contato. Você não pode simplesmente desaparecer, protestou minha mãe. Somos sua família. Família não invade a casa da outra, nem destrói o que acha que é seu futuro. Respondi com frieza. Agora eu preciso desligar. Assim que encerrei a ligação, chegou uma notificação do banco. O depósito havia sido feito. O valor líquido de $1.400.000 estava agora em minha conta. Oficialmente, eu era milionária. Sentei no sofá novo, cercada por caixas ainda fechadas, e finalmente me permiti absorver a magnitude do que estava acontecendo. Apesar de toda a dor causada por minha família, aquela ainda era uma bênção. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Viviane. E aí, tudo certo no novo AP? Como tá o coração? Respondi sorrindo. O dinheiro caiu. Agora sim é real. Ela respondeu na hora. Champanhe. 30 minutos. Prepara que hoje a gente comemora de verdade. Enquanto eu esperava, refleti sobre como tudo poderia ter sido diferente. Se minha família tivesse simplesmente ficado feliz por mim. Se tivessem respeitado meu direito de tomar minhas próprias decisões. Se o amor deles fosse realmente incondicional. Mas agora eu enxergava com clareza. E talvez essa clareza fosse o maior presente de todos. Viviane chegou com comida do meu restaurante preferido e uma garrafa de champanhe. Brindamos, não só ao prêmio, mas ao recomeço. À amizade verdadeira. Aos limites, ela disse, erguendo a taça. E a enxergar as pessoas como elas realmente são. Completei, brindando com ela. Comemos, rimos e falamos sobre meus planos. Eu estava experimentando pela primeira vez uma paz que nunca imaginei possível. A liberdade de sonhar e fazer escolhas sem culpa. A vida ia mudar, sim. Mas mais importante do que o dinheiro, era o que eu havia conquistado internamente. Minha autonomia, meu valor e a força de dizer não. As semanas que se seguiram à mudança foram um misto de euforia e adaptação. Com a ajuda da Dra. Thornton, comecei a organizar minhas finanças com muito cuidado. A prioridade era eliminar as dívidas estudantis. Cliquei no botão quitar saldo total e me emocionei mais do que esperava. Chorei, não por tristeza, mas por alívio. Quase $68.000 sumiram da minha vida com um clique. Finalmente, livre. Depois, montei uma reserva de emergência sólida e abri contas de investimento diversificadas. Nada extravagante, apenas estabilidade. Também comprei minha primeira casa, uma charmosa residência de 3 quartos, em um bairro tranquilo e seguro. Sem hipoteca, sem dívidas. Meu lar, meu refúgio. Você está sendo incrivelmente sensata, comentou a Dra. Thornton numa reunião. A maioria dos ganhadores corre para comprar carros esportivos e fazer viagens absurdas. Esperei minha vida toda por segurança financeira. Não vou desperdiçar agora, respondi sorrindo. Mas reservei uma viagem de 2 semanas para Nova Zelândia no próximo mês. Ela riu. Bom, ninguém disse que você precisa ser completamente entediante. No trabalho, pedi demissão. Falei apenas que havia recebido uma herança. Uma meia-verdade menos chamativa do que dizer que ganhei na loteria. Me comprometi a ficar por 6 semanas, treinando minha substituta e organizando a transição. Queria sair com dignidade e gratidão. Durante esse período, continuei mantendo distância da minha família. Eles ainda tentavam contato, às vezes pedindo desculpas, às vezes me acusando de ingratidão. Eu me mantinha firme. Por outro lado, me reaproximei de alguns tios e primos que haviam demonstrado empatia real. Passei a tomar café quinzenalmente com minha tia Helen,
que me mantinha informada sobre a situação familiar, sempre sem pressão. Numa dessas conversas ela comentou: seus pais estão dizendo para todo mundo que estão te dando espaço, mas na verdade estão desesperados por não saberem seu endereço novo. Mostraram algum arrependimento real? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela balançou a cabeça. Ainda acham que estavam certos. Sua mãe disse que fizeram tudo porque te amam demais para deixar você cometer um erro tão egoísta. Suspirei. E a Barbie? Bom, isso é interessante, disse ela, inclinando-se para a frente. O negócio dela quebrou de vez. Ela pegou empréstimos com juros altos e agora está inadimplente. Sinto por ela, confessei. E para minha surpresa, era verdade. Eu realmente sentia. Seus pais refinanciaram a casa para salvá-la novamente. Fiquei chocada, mas eles têm mais de 60 anos. Estavam prestes a se aposentar. Pois é, respondeu minha tia, amarga. Tentei convencê-los do contrário, mas para eles, a Barbie sempre foi a filha especial, aquela que merece apoio incondicional. Aquilo me deixou inquieta. Eu mantinha meus limites, sim, mas não desejava sofrimento financeiro a ninguém, muito menos a meus pais, apesar de tudo. Conversei com a doutora Thornton sobre a ideia de montar, no futuro, um pequeno fundo de aposentadoria para eles, controlado por mim, sem que eles soubessem imediatamente. Seria algo simbólico, não por obrigação, mas talvez por dignidade. Minha amiga Viviane continuava sendo meu pilar. Numa noite em que confessei sentir culpa por não ajudar a Barbie, ela me disse algo que nunca esqueci. Você é uma boa pessoa, mas ser uma boa pessoa não significa ser capacho. Se você resgatar sua irmã agora, só vai substituir seus pais como a rede de segurança dela. E nada vai mudar. Eu sei, suspirei. Mas ainda assim, me sinto mal. Claro que se sente. Porque você tem empatia. Mas empatia não significa permitir abusos. 3 meses após o episódio da invasão, recebi um e-mail inesperado de Barbie. Diferente de tudo que ela já havia me mandado. O e-mail da Barbie começou direto, sem rodeios. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Percebo agora como fui arrogante e intitulada em relação ao seu prêmio. A verdade é que eu estava desesperada. Meu negócio estava afundando e eu estava orgulhosa demais para admitir. Isso não justifica o que eu fiz. E principalmente o que nossos pais fizeram. Mas queria que você soubesse que entendo melhor hoje o porquê da sua reação. Sinto falta da minha irmã. Li o e-mail várias vezes, tentando captar a sinceridade por trás das palavras. Aquilo era real? Um momento de consciência genuína? Ou uma nova tentativa de manipulação agora que o dinheiro dela tinha acabado? Depois de muito pensar, respondi com uma mensagem breve, mas respeitosa. Obrigada por escrever, Barbie. Agradeço sua reflexão sobre o que aconteceu. Ainda estou processando muita coisa e preciso de mais tempo antes de considerar qualquer reconciliação. Espero que você esteja encontrando o seu caminho. Ela respondeu rapidamente. Entendo. Por tudo o que vale, finalmente consegui um emprego fixo. Assistente de gerente no Riverside Café. Não é glamuroso, mas é estável. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui se e quando você estiver pronta. Foi a primeira vez em muito tempo que vi Barbie assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. E embora eu ainda não estivesse pronta para uma reconciliação, aquilo plantou uma semente de possibilidade dentro de mim. Nos meses seguintes, minha nova vida continuou a tomar forma. Minhas manhãs eram ocupadas com aulas de restauração de móveis, um hobby antigo que eu nunca tinha tempo ou recursos para explorar. Minha mesa de jantar estava coberta com peças de um antigo rádio que eu estava restaurando. Meus dias eram preenchidos com propósito, prazer e tranquilidade. E minha relação com o dinheiro também estava evoluindo. O medo inicial de estragar tudo deu lugar à confiança nas minhas escolhas. O receio de que a riqueza me mudasse foi substituído por algo mais sólido. Ela apenas revelou quem eu realmente sou. E o mais importante, aprendi que riqueza de verdade não se mede pelo saldo da conta,
mas sim pela qualidade das relações, da paz de espírito, do respeito, inclusive o que temos por nós mesmos. Uma noite, enquanto tomava vinho na varanda com Viviane, ela ergueu a taça e disse: "Ao brilho inesperado de tudo isso. Se não fosse a loteria, talvez você nunca tivesse visto sua família com tanta clareza. Talvez nunca tivesse tido coragem de priorizar você mesma. E talvez nunca tivesse descoberto o que realmente significa liberdade." Completei, brindando com ela. Na semana seguinte, recebi uma nova mensagem de Barbie. Não era cobrança, não era drama, era um convite. "Você toparia tomar um café comigo algum dia desses? Só para conversar, sem pressões. Podemos escolher um lugar neutro. Eu entendo se não quiser, mas achei que valia tentar." Depois de muito refletir, decidi aceitar. Marcamos em uma cafeteria discreta, em um bairro no meio do caminho entre nossas casas. No dia do encontro, cheguei cedo, nervosa. Quando ela entrou, percebi que também estava tensa. Nos sentamos. O início da conversa foi protocolar, quase desconfortável. Falamos de amenidades, mas em certo ponto, ela respirou fundo e disse: "Desculpa." Olhei para ela. Ela manteve o olhar. Não só pelo que aconteceu com o cheque, por tudo, por sempre esperar ser salva, por nunca considerar o que você precisava, por crescer achando que o mundo girava ao meu redor. Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Obrigada", respondi, "mas significa muito ouvir isso de você." "Quando você se recusou a me ajudar", ela continuou, "me obrigou a encarar a realidade pela primeira vez. Não foi fácil, mas talvez tenha sido necessário." A conversa seguiu com mais empatia do que jamais tivemos. Não viramos melhores amigas da noite para o dia, mas era um começo. Um novo tipo de relação, mais honesta, mais equilibrada. Nos despedimos com um abraço curto, mas sincero, e com a promessa de repetir o café nas próximas semanas. A reconciliação com Barbie não foi instantânea, nem fácil, mas foi real. Seguimos nos encontrando esporadicamente, sem pressa, sem expectativas. Ainda havia feridas, mas agora também havia espaço para respeito, algo que nunca existira entre nós. Nunca fomos grandes amigas, mas estávamos nos redescobrindo como irmãs. Meus pais, por outro lado, eram uma questão mais delicada. Trocamos alguns e-mails curtos, formais, tensos. As desculpas que enviaram ainda vinham recheadas de justificativas, como se quisessem amenizar a gravidade do que fizeram. Durante toda a minha vida, me acostumei a agradar, a ceder, a viver segundo os termos dos outros. Criar limites foi como aprender uma nova língua. Difícil no início, mas profundamente necessário. Com o tempo, fui me permitindo reavaliar minha relação com minha história, e também com o dinheiro. A fortuna da loteria me trouxe estabilidade, sim, mas o verdadeiro valor veio na forma de transformação interna. Um ano depois do dia em que tudo começou, me vi parada na porta do meu home office, observando o espaço que construí. As janelas grandes mostravam um jardim em flor. As estantes cheias de livros que eu sempre quis ler. A mesa, um móvel antigo que restaurei com minhas próprias mãos, abrigava meu laptop. Cada detalhe daquele cômodo refletia minhas escolhas, meus valores, minha visão. Nada ali tinha sido imposto, nada herdado de expectativas alheias. Tudo era meu. Lembrei das noites em que me questionei se tinha feito certo, das vezes em que sonhei com reconciliações impossíveis, e das manhãs em que acordei mais forte do que fui dormir. A verdadeira riqueza não veio com o cheque da loteria. Veio com o entendimento de que eu tenho valor. Veio com a coragem de priorizar meu bem-estar. Veio com a clareza de que não se compra amor, mas se pode exigir respeito. Na varanda, enquanto tomava um vinho e via o céu se pintar de tons laranja e rosa, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Viviane. Reserva confirmada para Nova Zelândia 2.0. Prepara as botas de trilha. E, que tal incluirmos uma passadinha pela Austrália dessa vez? Sorri. Digitei.
Sim, vamos fazer isso. A liberdade de poder escolher, de viajar, de viver, sem medo, sem culpa. Naquela noite, enquanto o sol se despedia no horizonte, compreendi com toda a minha alma. A loteria me deu 2.500.000 dólares, mas foram as minhas escolhas que me trouxeram a paz.